A inversão do platonismo, e com ele do erro metafísico de Zaratustra e do cristianismo, identifica-se com o advento de um homem novo também na interpretação heideggeriana. Cito Heidegger. A exposição das 6 seções da história do platonismo está disposta de tal maneira que o mundo verdadeiro, de cuja existência e direito se trata ali, está posto em cada caso em referência a um tipo de homem que se relaciona com esse mundo. Como consequência disso, a inversão do platonismo e, finalmente, a expulsão dele equivalem a uma transformação do homem. Nesse sentido, a expressão ponto culminante da humanidade tem que ser entendida como o ponto culminante da decisão acerca de si. Como o fim do platonismo, também deve chegar ao seu final o homem tal como é, até o momento. De si deve chegar-se a esse tipo de homem que Nietzsche designa como o último homem, ou melhor, esse homem pode ser superado e começar o além do homem. Fim de citação. No Et Homo, na seção sobre o Zaratustra, o ponto culminante da humanidade aparece como a mais alta esperança, a beleza diamantina das primeiras palavras de Zaratustra, resplandecendo no final do 4º livro. O fim do 4º livro, crepúsculo dos velhos ídolos, das velhas ideias e verdades, corresponde ao meio-dia do espírito nietzschiano, momento da menor sombra à luz do fulgurar de Zaratustra, pregador do amor à terra e à vida, do além do homem e do eterno retorno, maior das afirmações da vida. O Zaratustra que resplandece ao meio-dia é aquele que testemunhou a história da fabulação do mundo verdadeiro e a morte de Deus, compartilhando-a certamente, e que, ressuscitado, faz-nos pensar nas suas palavras. Isso está no discurso chamado Da Virtude e da Dúvida. Peço-vos que me percais e vos encontreis a vós próprios, e apenas quando todos houverem me negado, retornarei a vós. Verdadeiramente, meus irmãos, com olhos diferentes buscarei então meus extraviados, com um amor diferente amar-vos-ei então. O Zaratustra que resplandece ao meio-dia é também o refutador do zoroastrismo que sobreviveu no platonismo como doutrina dos dois mundos, em que o mundo sensível é mutante e o mundo da aparência e o mundo suprassensível e imutável equivalem ao mundo verdadeiro. Numa obra chamada Dentro do Labirinto de Nietzsche, Alan White condensa a história do niilismo, ou história de como o mundo verdadeiro acabou por se tornar uma fábula, em 3 períodos, associando-os às 3 metamorfoses descritas no livro 1 do Assim Falava Zaratustra. Primeiro período, período do não mais, do passado, período naive, feliz, do Deus tradicional e transcendente, frente ao qual o homem ajoelha-se como um camelo e quer que o carreguem bem, sob o peso de leis e de comundos exteriores. O peso do tu necessitas, tu deves. O camelo carrega, antes de tudo, o peso dos valores cristãos. De resto, quando Deus está morto, o peso dos valores humanistas, humanos, demasiadamente humanos, enfim, o peso do real, quando não há mais valores de modo algum. Segundo, o período do presente, da ausência ou morte de Deus, que fugiu ou pereceu diante do leão, no qual o homem se metamorfoseou para confrontar e destruir o antigo sistema legalista. Não ainda para criar valores novos, mas para criar uma liberdade para a nova criação. Liberdade, inclusive, para criar um santo não, mesmo perante o dever, para refutar todos os deveres. Terceiro, o período do ainda não, do futuro antevisto pela criança, a inocência e o esquecimento, um novo começar, um brinquedo, uma roda que gira sobre si, um movimento, uma santa afirmação, o constante sim. Essa criança inocente e sem memória, encarnação da potencial superação da tradição metafísica e da recordação, permite a Nietzsche romper peremptoriamente com o filosofar histórico de Hegel e com a tradição metafísica e historicista na qual ele se insere, sem que isso impeça, no entanto, que se possam vislumbrar vestígios desse filosofar nas entrelinhas da historicização nietzschiana da maior das fabulações. Podemos entender o Zaratustra que começa no momento coincidente com o fim do erro mais longo, momento em que, na perspectiva hegeliana, estar-se-ia na vigência da máxima expressão do espírito,
como essa criança que, no jogo da criação, a tudo diz sim, negando a negação que o niilismo representa e que não se importa com o tempo, com o velho Deus Pai Cronos, que a criança divina matará a cada dia para poder reinar eternamente. O terceiro período da história do niilismo, da fabulação do mundo verdadeiro, é aquele da vontade de poder completamente autoconsciente, do niilismo superado, através da transvolação de todos os valores, de total afirmação dionisíaca da vida de todas as coisas, do mundo e do ser humano, enquanto além do homem, condição em que tanto Deus quanto o homem, ambos mortos, têm sua distinção abolida. O processo nietzschiano de abolição daquilo que não é próprio do ser e do homem assume o aspecto de uma transvaloração que é assim caracterizada na exposição de Heidegger. Palavras de Heidegger. A transvaloração enquanto a interpretação da história da metafísica como história das instaurações de valor, a interpretação moral da metafísica. A transvaloração enquanto valoração, o pensamento valorativo e a essência da vontade de poder enquanto instauração de valor. A transvaloração enquanto reinstauração da vontade de poder enquanto valor fundamental. A vontade de poder enquanto essência do devir. Devir enquanto ser, no sentido da constância da presentificação sem meta, sem fixação incondicionada. Presentificação do inconstante enquanto tal. Vontade de poder enquanto eterno retorno do mesmo, niilismo extremo. Fim de citação. Desde seus escritos preliminares, Nietzsche viu sua filosofia como platonismo invertido, e isso viria a constituir a posição filosófica fundamental de seus últimos anos de criação. Nela se consuma o pensamento mais próprio de Nietzsche. Conforme Heidegger, inverter o platonismo quer dizer inverter os critérios de medida, para dizê-lo assim. O que no platonismo estava debaixo, ou seja, o sensível, tinha que ser medido pelo suprassensível, tem que passar para cima, e o suprassensível tem de pôr-se a seu serviço. Ao levar a cabo sua inversão, o sensível se converte no propriamente ente, ou seja, no verdadeiro, na verdade. O verdadeiro é o sensível. Fim de citação. A inversão do platonismo, acompanhada, segundo Nietzsche, pelo retorno do bom senso e da serenidade, pelo rubor de vergonha de Platão, e certamente também de Zaratustra, e por uma algazarra dos diabos de todos os espíritos livres, segundo o crepúsculo dos ídolos, acontece somente, nas palavras de Heidegger, se é eliminado o lado de cima como tal, se é esquecida a posição prévia de algo verdadeiro e desejável, se é suprimido o mundo verdadeiro no sentido do mundo ideal. Que sucede se é suprimido o mundo verdadeiro? Resta então um mundo aparente? Não, porque o mundo aparente somente pode ser o que é por oposição ao verdadeiro. Se este cai, tem de cair também o aparente. Só então resulta superado o platonismo, ou seja, invertido, de tal modo que o pensamento filosófico é expulso dele. Heidegger, então, entende a ultrapassagem do platonismo como superação da dicotomia entre ideal e aparente e instalação do pensamento filosófico sobre a relação do ser com o ente, de forma que corrigir o mais fatal dos erros equivale a aceitar que o divino deve ser computado posteriormente à entidade do ente enquanto verdadeiro, belo e bom. Por essa perspectiva, Deus está morto porque é necessário que seu nascimento tenha outro significado e repercussão. Somente à luz da experiência filosófica do platonismo invertido, entendida à luz de sua implicação originária, a expressão Deus está morto, fórmula que reflete a experiência fundamental de um acontecimento da história ocidental, adquire sua envergadura e seu alcance. Obrigado.